Bom dia, gurias. Vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 1. Hoje a gente vai começar a falar do JavaScript. Então, na trilha 1, você só tem uma pequena introdução, né, de alguns conceitos do JavaScript para já irem se familiarizando, digamos assim, né? Na trilha 2 a gente aprofunda mais o JavaScript. Na trilha 1 é mais esse momento, né, de conhecer, de ter um primeiro contato, assim como vocês tiveram com HTML, com CSS, né, e agora com JavaScript. Lá no início a gente falou, né, na primeira mentoria, que a gente ia ver a tríade, não sei se vocês lembram, mas que é o HTML, que é a estrutura, né, de um site, onde a gente cria toda a estrutura, né, de onde vão ficar as coisas, que tinha menininha lá com um esqueleto, né, mostrando o esqueletinho. Depois o CSS, que é a estilização, né, que é a beleza, é onde a gente coloca as cores, a gente faz os alinhamentos, né, coloca cada coisa em seu lugar, embeleza, né? Então, quando a gente coloca só HTML, fica bem feião lá, né? Fica as coisas jogadas no navegador, e aí com o CSS a gente vem e embeleza. E aí entra o JavaScript, né? O JavaScript, ele é a única linguagem de programação dos três, né? O HTML é uma linguagem de marcação, o CSS é estilização e o JavaScript é o único que é a linguagem de programação, né? Que é quem vai dar interação em um site. Mas o que seria essa interação? É tu clicar num botão e abrir um menu drop-down, por exemplo, clicar no botão e ser executado um cálculo e ser mostrado na tela. Também a gente consegue fazer, né, animações com mais elaboradas, né, com JavaScript. Vocês fizeram agora só com HTML e CSS. A gente consegue fazer coisas bem legais com JavaScript. Por exemplo, aquele gato que caminhava lá que eu mostrei para vocês, né? Aquele era só HTML e CSS, mas a gente tem outras, né, que também entram JavaScript. Então, o JavaScript vai dar essa interação do usuário, né, com o site. Coisas que o CSS, que só com CSS e HTML a gente não conseguia fazer. Então, o que que é, né? Então, é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, principalmente depois da pandemia, né, que veio esse boom aí da, da web, né, de trabalhar de forma remota, de desenvolvimento de páginas, né, ficou muito em alta. É muito versátil, pode ser utilizada nos mais diversos cenários, desde programação para servidores até para a criação de páginas web, mais dinâmicas, né, sendo executadas no navegador. O que isso quer dizer? Que eu consigo trabalhar com JavaScript no front, né, no front-end, que é o que vocês estão fazendo, né, na página que o usuário vê, e também na parte de servidores, né, configurar servidores. Eu também consigo trabalhar, então, no back-end que a gente fala, né. Ops. Então, é usado, portanto, para tornar páginas mais interativas para o usuário. Aí coloquei aqui, né, que JavaScript é responsável por escrever comandos de layouts, animações, respostas a cliques e até mesmo ambientes 3D. Tem sempre uma dúvida, né, entre o Java e o JavaScript, se eles são a mesma coisa, se eles são a mesma linguagem. Não, né, eles não são a mesma coisa. Eles só têm a primeira parte do nome igual. Um é Java, né, e o outro é JavaScript. A simbologia deles também é bem diferente, né, os logotipos. Então, Java e JavaScript são duas linguagens de programação, e se eles têm em comum, são duas linguagens de programação, mas são bem diferentes, né? Se a gente for aprender uma e depois a outra, a gente vai ver que são linguagens bem diferentes. Apesar de terem nomes parecidos, elas não são relacionadas, tá? O Java é usado para escrever aplicações para computadores e outros dispositivos, né, para coisas mais robustas. Não que o JavaScript não seja, mas o Java, ele já está no mercado há mais de 20 anos, então é uma linguagem consolidada,
fortemente tipada, né? Por isso tem gente que não gosta de trabalhar com ele, porque tem muitas convençõezinhas. O JavaScript, já nesse sentido, ele já é mais flexível, né? O Java é orientado a objetos. O JavaScript não necessariamente, né? A gente pode trabalhar de forma orientada ou não com ele. Então, são algumas diferenças. Java é usado para escrever aplicações para computadores e outros dispositivos. Já falei, né? E enquanto o JavaScript é mais direcionado para interagir com conteúdos no navegador web. Então, a gente não vai usar Java para navegadores, né? A gente sempre usa o Java, a gente vai usar o JavaScript. O Banco do Brasil, por exemplo, usa Java nas suas aplicações, né? É usado para coisas mais robustas, né? Que precisam de bastante segurança. A única coisa que eles têm em comum, então, é a palavra Java no nome, né? Aí tem toda uma história do início, no surgimento dessas linguagens, né? O Java estava em alta, daí eles queriam colocar um nome que chamasse atenção no JavaScript, né? Aquelas coisas de concorrência. Então, outra é Java, o nosso, como é uma linguagem de script, a gente vai chamar de JavaScript. Alguma coisa mais ou menos assim. Então, as características do JavaScript, né? Então, a gente vai sempre usar o JavaScript para a web. No programa que a gente também usa somente o JavaScript, tá? Então, é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, exerce controle sobre o HTML e o CSS para manipular comportamentos de página web. Essa é uma das principais funções do JavaScript. A gente vai, através do HTML, colocar coisas na nossa página, né? A gente vai fazer interação com o JavaScript nos elementos do DOM, que a gente vai ver no finalzinho, né? O DOM é uma árvore que o navegador cria, e essa árvore é composta pelas tags que vocês colocam no HTML. Então, o JavaScript ele vai pegar elementos lá do HTML para mostrar, para fazer cálculos, né, para capturar valores do usuário. A gente vai ver mais adiante, tá? É por isso que é muito importante a gente ter um HTML bem escrito. Tem gente que acha assim, é só o HTML, é fácil, é só a estrutura. Não, mas um HTML bem escrito e bem estruturado faz toda a diferença no site. Tá? Permite a criação de funcionalidades para sites que não podem ser criados com HTML e CSS. O código escrito em JavaScript é embutido no próprio arquivo HTML, utilizando a tag script para escrever as linhas em JavaScript. Da mesma forma que eu tenho CSS, né, que eu faço com CSS, eu posso chamar o JavaScript em um arquivo externo, né, para no meu código HTML, ou posso colocar tudo junto. Quando a gente tem um código muito grande, fica confuso, né? Imagina se tu tem um código grande e tu coloca o CSS, o HTML e o JavaScript, tudo em um arquivo só. A manutenção vai ficar muito confusa, né? Então, o que é o ideal? A gente separar cada coisa em seu arquivo e chamar no HTML. Até para a hora de fazer manutenção a gente conseguir, né, ficar mais organizado. Utilize uma sintaxe familiar para quem já usou Java, C ou C++. Essa questão da linguagem da sintaxe familiar, vocês vão ver que depois, lá na trilha 3, a gente é a trilha da lógica, né? A gente fala só da lógica. Que os comandos da lógica são usados em qualquer outra linguagem depois que tu vai aprender, né? Só que cada linguagem tem um pouco de particularidade na sua sintaxe. Mas se tu, depois que tu aprender a primeira vez com uma linguagem e tu vê outra, tem aquela impressão assim, isso aqui é bem semelhante a tal coisa que eu vi lá no JavaScript, por exemplo. Porque os comandos da lógica vão ser iguais para todas as linguagens. O que vai mudar é a sintaxe de uma para outra. Continuando nas características, então é um tipo de programação dirigida por eventos, possibilita a criação de trechos de programas que respondem a eventos específicos, tais como um clique em um botão. A gente vai ver, né, mais adiante, que tem que o JavaScript é composto por vários eventos, né? Então, dependendo do que
vários eventos do mouse, por exemplo. Então, dependendo do que tu faz com o mouse, tu tem um evento correspondente que tu pode configurar alguma coisa no JavaScript, por exemplo, passar o mouse em cima de alguma coisa, clicar, rolar a página e por diante. O JavaScript permite inserir vários efeitos, fazendo com que o site fique mais dinâmico. Permite executar instruções como resposta a ações do usuário, né, como, por exemplo, os eventos do clique do mouse. O JavaScript permite a programação de pequenos scripts e programas bem maiores. Então, posso começar com pequenos scripts e evoluir aí para coisas bem grandes. Então, para começar a desenvolver os primeiros scripts em JavaScript, poucos requisitos são necessários. Então, conhecimento de HTML que você já tem, né? Claro, vocês estão iniciando, mas o básico vocês já conhecem, até porque vocês já devem estar com o site de vocês, como eu perguntei para as gurias antes, né? Pronto ou praticamente quase pronto. Agora, falando no site, né? Esse momento agora é de vocês já estarem finalizando, né? E de repente dar uma pinceladinha com JavaScript em alguma coisa que vocês achem que fique legal. Aqui eu posso botar uma coisinha de JavaScript que eu aprendi, né? Então a gente já está arredondando. Em relação às apresentações, eu também queria comentar com vocês. Vocês são muitas, né? Então tem 2 dias de apresentação. A gente consegue apresentar por dia, no máximo, mas assim, bem no máximo 10, né, para não estourar demais do tempo. Então, eu vou pegar as primeiras pessoas que se inscreverem, né? Ou sei lá, a gente vê, se tiverem muitas, isso que eu quero dizer assim, se tiverem muitas apresentações, né, muitas pessoas querendo apresentar, não tem como a gente apresentar de todo mundo, né? Porque são muitas pessoas. Então a gente apresenta de algumas. Isso a gente fala mais adiante. Então vamos voltar aqui para o JavaScript. Então, para o JavaScript precisa ter um pouquinho de conhecimento de HTML. Então, o JavaScript é embutido dentro das páginas HTML e manipula os elementos desta, por isso é indispensável o conhecimento de HTML para construir páginas web interativas com o JavaScript, né? Porque o JavaScript interage diretamente com o HTML. O navegador, um web que suporte o JavaScript, se vocês já usam, né? Vocês já carregam o site de vocês no navegador. E um editor de texto, que é o Visual Code, por exemplo. A gente tem o Sublime também, né? Mas o Visual Code é de longe, assim, o mais usado, né? E também pela facilidade que ele nos dá. A gente está escrevendo ali os comandinhos, o Visual Studio está ajudando a gente, né? Então, como o JavaScript funciona, né, integrado no HTML? Então, eu estou lá, né, escrevendo meu documento HTML normal, né, doctype, HTML, o head, o primeiro exemplo, tal. E lá no body eu tenho só um script, né? Então eu não sou obrigada a ter um HTML lá no meu body. Posso ter só um script. O que esse script aqui vai fazer? Vai mostrar um alerta na tela, né? De Olá Mundo. Esse language é uma convenção, tá? Não é obrigado a colocar, ele vai funcionar igual. Mas quando eu estou escrevendo o script, language recebe JavaScript, eu só estou afirmando que eu vou usar JavaScript. Mas não precisa, não é obrigatório colocar, tá? Vocês vão ver por aí que a gente só usa o script e o alerta e o script. Isso aqui mostraria na tela, né, um alerta ao Olá Mundo. Existem outras opções aí dessa language, além do JavaScript? Tem o PHP. PHP também usa. Só que daí o PHP é escrito de outra forma, né? Posso estar querendo usar outra linguagem. Tá, mas a princípio isso aqui seria o básico de um JavaScript. A gente usa uma tag HTML chamada de script, né? Para dizer que a gente está usando o JavaScript no nosso HTML. Podemos adicionar textos dentro da página HTML, utilizando inclusive tags HTML para incrementar o texto. Então, olha só que interessante. Eu tenho meu documento HTML e dentro dele um script, né? O script é para a linguagem JavaScript.
Só que dentro da linguagem JavaScript eu consigo inserir HTML também, que não existia dentro da minha página. Então, por exemplo, esse script aqui vai fazer o quê? Vai escrever no documento, então por isso document write. Mas quem é o documento, né? É a página do navegador, aquela que aparece em branco quando a gente carrega o site. Aquele é o document, né, do navegador. Então, eu vou escrever no documento, dentro de um H1, um Olá Mundo. Notem que esse Olá Mundo não existe aqui no HTML, né? Eu estou inserindo esse H1 através do script. E aí esse H1 só vai ser mostrado quando esse script for executado. E assim a gente pode fazer outras coisas, né? Através do JavaScript. A tag script pode ser incluída dentro do corpo da página body e na tag head. Então, eu posso colocar, né, um script dentro do meu head, lá em cima, abaixo do title, né? Aquele título que aparece no navegador. Só que é uma boa prática a gente colocar sempre o script no final do código, né? Ele aceita, aqui eu só estou dizendo, né, que ele aceita se a gente colocar dentro do head e aceita também se a gente colocar dentro do body. O ideal é sempre a gente colocar no final do código, lá embaixo. Por quê? Porque caso o teu código JavaScript precise de alguma coisa do teu site em geral, né, de alguma informação, quando ele estiver lá embaixo, tudo já foi executado, né? Tudo já foi renderizado pelo navegador. Lembram, né? O navegador executa de cima para baixo. Então, se o script estiver embaixo, ele já vai estar com todas as informações que ele precisa para ter um bom funcionamento. Se estiver lá em cima, talvez ele precise de uma informação que ainda não tenha sido carregada pelo site, né? E pode dar um problema. Em sites pequenininhos, assim que nem os que a gente faz agora aqui, não. Mas daí eu já falo isso para o futuro, né? Então é sempre interessante, vocês também vão sempre ver no exemplo, né? Que o script vai estar bem no final do HTML. Ou o script, ou o chamamento dele, né? Porque a gente também chama ele de forma externa, que é o que a gente já vai ver. Então, para não misturar os comandos HTML com JavaScript, podemos utilizar referências, né, para arquivos externos que possuam o código JavaScript. Então, como eu estava falando, né, a gente pode também só chamar esse arquivo como a gente faz com o CSS. Então, como é que a gente chama? Com um script, né? Então, a gente vai escrever script e um source. Esse SRC aqui é de procura, né? De source. E vai procurar quem? O teu arquivo .js, que tu vai criar, né? Dentro do teu projeto. E aí, dentro deste arquivo do JavaScript, eu não vou mais usar o script, né? Desculpa. Dentro do arquivo JS só vai estar o desenvolvimento do JavaScript. O script a gente só usa lá no HTML, né? Porque é uma tag. Quando é tag, a gente só usa dentro do HTML, certo? Então, o que aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho uma descrição, uma variável chamada descrição, que está recebendo um conteúdo que é uma descrição. Fala, Ana. Em que página que você tá? É porque aqui, para mim, só tá aparecendo na página 2. Do slide? Isso. Nossa, eu já estou no 10º. Nossa Senhora! Para mim Será está que... no décimo. Não tinha passado. Hã? Para mim, para mim aqui tá no 2 ainda. Mas que estranho. E para as demais? Para mim está no décimo. Para mim tá no 10º. Ué, Ana, de repente tua internet não tá boa, não tá atualizando? Eu acho Tenta que eu vou sair e voltar de novo. isso. Isso, eu vou fazer Isso. isso. Espera só um pouquinho. Tá, Ok, valeu. vai lá que a gente espera um minutinho. A tele veio susto porque esses dias na trilha 4, se eu não me engano, o Teams não gravou a apresentação,
na hora de subir, de baixar a gravação, ficava só a palavra assim, carregando, carregando, e aparecia a minha voz, mas a imagem não. Então, Ana Clara tá com a mãozinha levantada. A outra Ana Clara, né, tirou. Melhorou com fone de ouvido, Silvia? Sim, melhorou. A gente acostuma, depois que a gente começa a usar o fone, parece que a gente não escuta mais sem o fone. Eu não consigo mais fazer reunião sem fone. Acho que eu vou comprar um fone como o seu. Estou usando o fone do celular. Uhum. É isso. Com abafador é bom, porque tu não escuta barulho externo, né? Fica bem abafadinho, assim, só escuta a voz, só escuta a reunião. Aí tu escuta até a respiração das pessoas. Acho que ela tá com um problema na internet mesmo. Aí, voltou. Voltou. E agora tá no 10º? Agora tá indo. Espera só um pouquinho. Desliga o seu vídeo, porque aí Agora foi. sobrecarrega menos a internet. Se tu fechar teu vídeo, tua internet melhora. É verdade. Que o vídeo consome bastante banda. Ok, gente, muito obrigada, viu? Não, imagina. Então vamos lá. Tá, então é dessa forma que a gente chama um arquivo, né, do JavaScript externo. Mas esse arquivo, né, como o CSS, ele precisa estar no projeto. Até pegando esse gancho de arquivo estar no projeto, não estar no projeto, vocês cuidem quando vocês subirem os arquivos para o Git, que às vezes não sobe tudo. Por exemplo, se teu site tem um HTML, um CSS e imagens, tu tem que subir os 3, senão, porque sozinho não sobe. Né? Só tu indicar no HTML lá que tu está usando a imagem e não subir ela no Git, ela não vai carregar para mim. Tá? Aconteceu algumas situações assim de subirem o HTML, o CSS e as imagens não, e aí eu não consigo ver, né? Por exemplo, a animação, se tu não subir a imagem, eu não consigo ver a animação. Tá? Só um parênteses aqui. Vamos lá, que o slide é grande, né? Tem 28. Então, agora aqui eu vou falar assim de uma forma bem geral, né? Mas bem geral mesmo, do que seria, o que a gente usaria mais no JavaScript, né? Quais são as coisas que a gente vai dar uma pincelada em cima aqui para já começar a falar. Depois a gente vai falar mais da trilha 2, né? Que são variáveis inconstantes, operadores, comandos e funções. Então, como nessa imagem aqui, né, vocês estavam só com HTML e CSS, né, e agora o JavaScript vai vir e vai abraçar todo mundo aí. Então, o que são as variáveis e constantes? Mas o que são, né, as variáveis? São porções de memória. Então, para eu conseguir pegar valores e manipular esses valores, por exemplo, se eu criar um input na tela e precisar usar esse valor desse input, esse input ele precisa estar guardado em algum lugar. Esse valor, né, que eu digitei lá na caixinha de texto, né, do formulário, por exemplo, que a gente chama de input, para pegar aquele valor e poder manipular aquele valor, fazer um cálculo, por exemplo, né, com ele, eu preciso guardá-lo em algum lugar. Esse lugar a gente chama de variável, né? Então, o que são variáveis? São porções de memória do computador reservadas para o armazenamento de algum dado dos programas. Quando se define uma variável, você está reservando um pequeno espaço de memória. Então, a declaração de uma variável é formada por 4 itens. A palavra var, indicando que será declarada uma variável, o nome da variável, o sinal de atribuição. Depois eu vou mostrar um exemplinho para vocês, tá? Sinal de atribuição e o valor da variável ou comando de leitura do tipo de dado. O que isso quer dizer? Que eu vou declarar uma variável
eu vou botar a palavra reservada var. O que é uma palavra reservada? É uma palavra da linguagem, específica da linguagem, que vai indicar para a linguagem que ali eu vou estar criando uma variável. Então, para variável, eu tenho, além da var, eu tenho o let e o const. A princípio, a gente só vai falar do var aqui, né? Então, eu vou colocar a palavra reservada var, o nome da variável, que pode ser qualquer coisa. Quando eu crio uma variável, eu posso botar o nome que eu quiser nela. Claro que tem algumas regras, né? Não posso começar com número, não pode ser só número também, não pode ser uma palavra da linguagem, né? Mas fora isso, eu posso chamá-la de qualquer coisa. Claro que normalmente eu vou colocar um nome relacionado ao que a variável vai guardar. Por exemplo, se a variável vai guardar um número, eu vou chamar a variável de n, de número, por que não? Se a variável vai guardar o nome de uma pessoa, eu vou chamar essa variável de nome, por exemplo, né? Até para eu lembrar na hora que eu estiver programando o que essa variável está fazendo no meu código, qual é a usabilidade dessa variável no meu código. Tá? Mas a princípio, então, uma variável serve para a gente guardar um valor, para depois poder manipular esse valor. Esses tipos de dados que as variáveis recebem, que a gente comentou nos slides anteriores, eles podem ser de tipos diferentes. Então, as variáveis, né, esses espaços de memória, elas podem receber números, né, que podem ser inteiros ou decimais. Os decimais são valores com ponto. O inteiro é um número redondo, né? 2 é um número inteiro. 2,5, aí já é um número decimal. Por que eu tenho os dois tipos? Porque, por exemplo, se eu quero valores com casas decimais, como nota de aluno ou dinheiro, eu vou ter casas decimais, né? Essas variáveis podem receber também cadeias de caracteres, que é qualquer coisa que eu colocar entre aspas simples ou duplas. O JavaScript ele aceita tanto uma quanto a outra, né? Tanto a simples quanto a dupla. E tudo que tiver entre aspas vai se tornar uma cadeia de caractere. O que é um caractere? É uma letra, um símbolo, né? Ou também um número entre aspas. E uma cadeia de caracteres, uma string que a gente chama, é uma palavra inteira. Por exemplo, qualquer é uma cadeia de caractere. A cadeia, entendem? Cada palavra, né, com mais de um caractere se torna uma cadeia de caractere, uma string, daí que a gente chama. Os booleanos, os tipos booleanos de dados, né? Os tipos booleanos, eles só têm dois tipos de valores, que é o false e o true, que seria verdadeiro e falso em português, né? Então, quando a gente diz que a variável recebe verdadeiro, então, por exemplo, a var tipo, com o nome tipo, recebe true, ou a var tipo recebe falso. Então, a gente usa esse tipo de dado quando a gente quer testar se uma coisa existe ou não, por exemplo, para fazer esse tipo de teste, né? Se o usuário digitou um número ou não, se sim ou se não, né? Porque daí a gente também usa, a gente vai ver depois, né, que nos testes condicionais, quando a gente faz um teste condicional, esse teste retorna verdadeiro ou falso. Por exemplo, de teste condicional, o conteúdo de uma variável A é maior que o conteúdo de uma variável B. Isso retorna, né, isso dá como resposta verdadeiro ou falso, sim ou não. Tá? E por aí vai. E o nulo, que é um valor nulo que apresenta a ausência de valor. Então, eu também posso criar uma variável e no momento que eu criar ela, não colocar nenhum valor nela, né? Deixar ela vazia. Então, ela vai ter um valor nulo, não vai ter nenhum valor. A gente também trabalha com todas as linguagens, né? Isso aqui não só no JavaScript, mas em todas a gente tem os operadores, que alguns são conhecidos de vocês e outros que vocês vão conhecer, né? As linguagens utilizam todos os operadores matemáticos, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, o porcentagem também, que na linguagem tem uma função diferente, né? Quando a gente usa o porcento, a gente chama ele de mod.
mas isso aí também é mais avançadinho, né? A gente também tem muitas bibliotecas prontas na linguagem, né, matemáticas, com funções prontas já que executam os cálculos. Mas, em geral, os operadores matemáticos são todos reconhecidos pela linguagem. Os operadores lógicos, que é o AND, o OR e o NOT, a gente depois vai ver cada um. Operadores de comparação, para verificar, né, para testar se um valor é maior que o outro, se um valor é menor, se é maior ou igual, se é diferente, né? São operadores de comparação. E os operadores combinados, que são usados para incremento e decremento. A gente vai ver depois de forma mais específica, né, os combinados. Os combinados seriam, aqui não tem nenhum exemplo, mas esses aqui seria atribuição dos matemáticos, se 1 é igual a 1. Aqui também, se 1 é igual a 1, aqui seria o de comparação, né? Se 1 é igual a 1, se 1 é diferente de 2. Essa igualdade aqui, quando a gente usa 1, é atribuição. Quando a gente usa 2, é igualdade. Né? Quem está começando, de repente, confunde um pouco. Porque quando eu digo que 1 é igual, nesse primeiro exemplo aqui, 1 é igual a 1, eu não estou dizendo que o 1 é igual a 1, estou dizendo que o 1 está recebendo o valor 1. Né? Não faz muito sentido no exemplo, mas seria atribuição de valor. Né? Uma atribuição de um valor em outro valor. Quando eu uso dois iguais, eu estou testando se uma coisa é igual a outra, aí sim é igualdade. E quando eu estou usando 3 sinais de iguais, é uma especificidade da linguagem, que palavra difícil, né? Mas assim, eu estou comparando se o conteúdo e se o tipo é igual. Então, é uma igualdade com um reforço maior, digamos assim, né? Quando eu preciso testar se o conteúdo e se o tipo do dado é igual. Aí eu uso 3 iguais. E para dizer que é diferente também, daí eu uso esse ponto de exclamação na frente. Na linguagem JavaScript também, como falei, isso aqui é só um apanhadão, né? Depois a gente, no decorrer das trilhas, a gente vai estudar isso aqui mais aprofundadamente, né? E claro, também, se vocês já quiserem ir estudando por conta, ótimo, né? Fiquem à vontade. A gente tem os comandos de seleção. Então, para começar a programar em JavaScript, é preciso que você estude os comandos básicos disponíveis na linguagem, que são eles: o comando if, que é usado simplesmente para testar uma condição. Então, em algumas situações, né, eu preciso que o programa teste se um dado é igual ao outro, se uma palavra é igual a outra, se o valor que o usuário digitou é igual que um input é igual que ele digitou num outro input. Em algumas situações desse tipo, né, quando eu preciso fazer comparações. Eu tenho o if, né, que é o se isso é verdade, faça aquilo, se não, faça outro, né? Esse if que ele evolui depois. O switch case, que é uma forma mais elegante de usar o if. Então, quando a gente precisa fazer muitos testes em cima de um mesmo dado, para não escrever se então, se não, se então, se não, né? Que seria a tradução do if. O if else, eu tenho o switch case, que também é uma estrutura que dentro dela é composta só por if elses, mas é escrito de uma forma mais elegante, mais clara, mas também, né, é um comando para testar condições. Aqui tem só um diagrama, né, que mostraria como é o fluxo. Então, o if, ele tem uma condição que vai testar um valor, vai executar só no lado verdadeiro, vai ter comandos para serem executados só se a condição for verdade. E a forma de usar ele na linguagem C, né, uma condição. Se eu tenho só uma linha de comando, eu não uso chaves. Se eu tenho mais de uma linha de comando, eu preciso abrir um bloco de chaves. Esses dois, se 1 e se 2 aqui, é que assim, a linguagem, se eu escrever sem chaves, ela aceita.
um comando só dentro do if. Se eu usar, mas por padrão, né, por convenção, eu sempre devo usar as chaves para dizer que esse bloco é do if. Fica mais organizado o código, né, porque de repente se eu não usar chaves, eu posso me perder, não enxergar bem, até em relação à manutenção, né. Então, sempre que eu usar um if, o ideal é usar a partir do 2 aqui com chave, mas ele aceita também sem chaves. E se eu tiver mais de um comando para ser executado, se a condição do if for verdadeira, nem se fala, né? Aí eu sou obrigado a usar chaves. Isso aqui a gente vai ver também de novo depois, né? Não se preocupem assim com tanta informação agora. Tem o switch case, então, que são vários ifs dentro também, que eles executam se a condição é verdadeira, né? Se for falsa, ele pula para a próxima. Então, testou a condição foi falsa, ele vai para a próxima. E assim por diante. Depois eu tenho os comandos de repetição, né? Que também, né, nos programinhas que a gente vai criar, em algum momento a gente vai precisar que algumas coisas se repitam. Por exemplo, vou pedir para o usuário informar um valor no meu programa. O usuário foi lá e informou esse valor. Escrevi uma linha de código para pedir isso, beleza. Mas e se eu quiser que o usuário informe 100 valores? Eu vou escrever 100 vezes a mesma linha de código? Não, né? Aí que entram os comandos de repetição, que é uma estrutura que eu vou colocar por fora daquele código, daquela linha que eu já tinha, né? Por exemplo, pedindo para o usuário digitar uma vez um valor, eu vou colocar essa estrutura por fora e vou fazer aquela linha de comando que eu escrevi se repetir quantas vezes eu precisar, quantas vezes eu quiser, né? No caso ali eu falei 100, eu posso mandar aquela única linha de comando, né? Pedindo um valor, se repetir 100 vezes. Então essa é a ideia, né, dos comandos de repetições nas linguagens. Então a gente tem alguns, a gente tem o enquanto, né, o while, que é usado com comando de repetição dependente de uma condição. Sempre se falar em condição é um teste, né? Um teste, se o teste é verdadeiro ou falso. Depois a gente tem o for, que também é uma estrutura de repetição, só que ela é mais usada para situações onde eu já sei onde a minha repetição vai começar e onde vai terminar. A estrutura enquanto, eu posso ter uma situação assim, enquanto o usuário não digita zero, o laço enquanto fica executando alguma coisa. Então, o while ele pode ser indeterminado, né, esperando pela intervenção do usuário. E o for não. O for eu vou dizer, tu vai começar no 1 e vai terminar no 10. Tu vai começar no 1 e vai terminar enquanto não for o final do array, por exemplo. Porque o for ele é bastante usado em listas, né, que a gente também tem, que a gente chama de array. Quando a gente também escreve um código em JavaScript, a gente cria muitas funções. Então, funções é uma parte fundamental da linguagem, né? Porque a gente pega grandes problemas, divide esses problemas em pedaços, e esses pedaços vão ser as funções. A gente também cria funções para pequenas funcionalidades do site, né? Normalmente a gente não cria uma coisa ligada à outra, a gente cria coisas específicas, né? E essas coisas específicas a gente chama de funções, e chama elas quando necessário, né? Então, uma função nada mais é do que um pedaço de programa destinado a uma tarefa bem específica e que pode ser utilizado várias vezes, em diferentes pontos do programa principal. Então, além de eu dividir um programa grande em pedaços, em funcionalidades menores, né, criando funções, eu posso usar esses trechos de programa, essas funções, em outros lugares ou em outros programas, né? Por exemplo, tu desenvolveu todo um cálculo ali, né? Um cálculo grande para calcular uma média, chama média aritmética. Estou só dando exemplo, tá? Uma média aritmética que mostra um valor, que faz um monte de coisas. Tu não precisa fazer todo esse raciocínio de novo se tu fizer outro programa parecido, né? Com essa lógica que tu já tem pronta nessa função. O que tu vai fazer? Tu vai pegar essa função, vai colocar lá no teu outro código
e vai chamar ela para executar lá naquele teu outro programa. Claro, com alguns ajustes, né? Mas assim, a gente pode reaproveitar, né, códigos de funções. Eu gostei dessa figurinha aqui, né, que você não pode aprender JavaScript em apenas 30 dias. Então, aqueles cursinhos, assim, aprenda JavaScript em tantas horas, aprenda JavaScript em um mês. Isso não existe, né? A linguagem, ela tem muito conteúdo, muitos métodos, muitas formas de se utilizar. Então, quando a gente começa a aprender JavaScript, é importante a gente aprender esses primeiros fundamentos, né? Essa base, porque ela evolui depois. A gente pode fazer muitas outras coisas, né? Com o JavaScript. E aí, como eu falei, né? O JavaScript, ele acessa o DOM do documento, né? Quem é o DOM, né? Quem é essa tal árvore que todo mundo fala? A árvore DOM, a árvore DOM. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente está lendo por aí, a gente ouve muito falar do DOM, né? Dessa árvore, que é chamada de árvore porque dá a ideia, né? De uma árvore. De ponta cabeça, né? Porque a gente começa a escrever pelo documento, depois o HTML, depois o body, depois o head, aliás, depois o head, depois o body, né? E assim por diante. Então, o Document Object Model, ou simplesmente DOM, é utilizado pelo navegador web para representar a sua página web. Então, quando a gente renderiza, né, ali com o Open Live Server, essa renderização tem que ser feita em algum lugar, em cima de alguma coisa. Quem é esse algum lugar ou essa alguma coisa? É o DOM, né? Esse modelo que os navegadores têm e que a gente usa para renderizar o nosso site em cima dela. Então, quando altera-se esse modelo com o uso do JavaScript, altera-se também a página web. Né? Em que sentido? No sentido que eu posso embutir, né, HTML através do JavaScript. Como eu fiz com aquele H1 lá do exemplo, né? O corpo do HTML não tinha nenhum H1. Aí, através do script, eu mandei um olá, né? Mandei um HTMLzinho lá junto através do script. Então, por isso que o JavaScript, né, altera a página web. Um dos grandes responsáveis por isso tudo é o Object Document. Ele é responsável por conceder ao código JavaScript todo o acesso à árvore DOM do navegador web. O JavaScript pode acessar, né, qualquer elemento do HTML. Usa-se o DOM principalmente para atualizar uma página web ou quando se quer construir uma interface de usuário avançada. Eu posso, inclusive, criar só uma estrutura do HTML e construir a página dinamicamente toda através do JavaScript, né? Mas isso aí é bem mais avançado. Mas assim, para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer isso. Com o DOM pode-se mover itens dentro de uma página ou criar efeitos CSS bastante interessantes sem precisar nem mesmo recarregar a página. Então, além, né, de colocar HTML, eu também posso colocar CSS junto, né, com esse HTML. Então, eu posso fazer várias coisas, né, através do JavaScript. Então, a estrutura do DOM, né? Em sua estrutura, o document está no topo como objeto global e tem como elemento raiz a tag HTML. E todas as outras descendem dela através de suas ramificações, que a gente chama de branch, né? Ramificação em inglês é branch. Por isso que no Git lá tem as branches e tal, que são as ramificações dos projetos. Então, a estrutura geral do DOM seria a tag HTML, por isso que ela abre e fecha, né? Todo o código HTML. E todas as demais são filhas dela. A gente chama de filho sempre o que está mais embaixo, né? Dessa estrutura aqui. Então, nessa estrutura, o head e o body estão no mesmo patamar ali. Só que aí, dentro do head, eu só vou usar título e meta tags, né? E dentro do body, todas as outras tags que a gente usa, como A, como H1, né? E essas tags também têm outros elementos, por exemplo, texto, né? Ou atributos. Quando a gente usa a tag A, por exemplo, a gente usa um href, né? Que é para indicar o tag a tag A é uma âncora, né? A gente usa para criar links. E quando a gente já coloca ela, por padrão, já vem junto
um atributo chamado href. Atributo é tudo que eu coloco a mais, né, nas tags para melhorar o funcionamento ou aprimorar o funcionamento delas. Então, o A, como é uma âncora, né, ela precisa do atributo href para a gente indicar para onde ela vai apontar. E também a gente consegue colocar textos, né, dentro dessas tags. Aqui, por exemplo, outra forma, né, de mostrar o DOM. Então, o document, o HTML, que tem o head com o title e com o texto, né? E o title, para ele ser mostrado no navegador, ele precisa do texto, senão não vai aparecer nada, né? Depois o body, e com H1 aqui, por exemplo, com texto também, e o P também com texto. Quando a gente fala de pai, tag filho, não sei se vocês já ouviram falar, mas é sempre no sentido de que se o P está dentro do H1, o P vai ser filho do H1. Se o H1 tivesse dentro do P, o H1 seria filho do P. Então, sempre quem está dentro de quem vai ser filho. Não importa quem, né? Por isso que também não tem uma lógica assim. Claro, essa aqui é a estrutura geral, mas depois quando tu está usando as tags, não tem uma regra assim de ordenar quem vem agora, quem vem depois. Tu vai usar pela lógica, né? Tu sabe que, por exemplo, H1 é para título. Então, se tu precisa de um título, tu vai usar um dos H1s, né? Ou H1, ou H2, ou H3, dependendo do tamanho. Se tu só quer colocar um texto na tela, tu vai usar uma tag P. Se tu quer criar um link, né, para outra página, tu vai usar a tag A. E aí também entram as tags semânticas, né? Para a gente fazer a estrutura geral do site. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, assim, que a gente, se eu colocar qualquer coisa dentro das tags, uma dentro da outra, vai funcionar. O que a gente tem que cuidar é a lógica, né? As tags têm sentidos para serem usadas, né? Então, a gente vai usar conforme a gente está precisando ali. Agora eu quero fazer uma divisão, e dentro dessa divisão, que a gente, de repente, chama de section, né? Que são as tags semânticas, mas a gente vai ver na trilha 2. Dentro dessa divisão, eu preciso colocar um título, preciso colocar um texto. Então, tu vai colocar na ordem, né, do que tu vai exibir na tela. Não existem regras de isso pode, isso não pode, vai funcionar. Só que o que vai diferenciar vai ser a lógica que tu vai usar para montar essa estrutura. Então, quem entendendo nessa árvore? Então, o document. Quando um documento HTML é carregado no navegador da web, torna-se um objeto de documento. O objeto de documento é o nó raiz do documento HTML e o dono de todos os outros nós. O element. O objeto de elemento representa todas as tags que estão em arquivos HTML. Os objetos de elemento podem ter nós filhos de nós de texto, além de atributos. Que é o que a gente estava falando aqui do nó de texto, e nesse aqui de nó de atributo, nó de texto. São essas coisas, né? Que de repente as palavras, às vezes, quando tu lê, né, tu não relaciona. O texto que vai entre os elementos, né, o conteúdo das tags, por exemplo, P, este é um texto, porque se eu colocar só o P lá no HTML, né, não vai representar nada no documento, né, vai ficar em branco se eu não colocar um texto dentro. E um atributo, o objeto atributo representa um atributo que pertence sempre a um elemento HTML. Então, um atributo é sempre alguma coisa que eu vou colocar junto com uma tag, por exemplo, um ID, uma class, né, o href lá para o A, e assim por diante. Isso a gente chama de atributo. E as maneiras de manipulá-lo, né? São várias as formas de navegação dentro do DOM no JavaScript. No DOM. No JavaScript, utilizamos o objeto document e, através do ponto, acessamos as propriedades e métodos, possibilitando selecionar, alterar, deletar e criar elementos aos componentes da web. Eu vou mostrar, né, na semana que vem, exemplos disso aqui, né? Conforme a gente vai falando, eu vou mostrando. Mas como é que a gente acessa os elementos do HTML, então, né? Através do DOM. A gente vai usar o comando document,
.getElementById, então a gente vai, através do ponto, né, acessar o documento e vai pegar o ID, por exemplo. Lembram que a gente coloca ID nas tags, a gente coloca class. Então, por isso também que o ID tem que ser único, né? Porque para eu pegar um valor de algum lugar específico do site e dizendo que ele é único, né? Dizendo que é só naquele lugar que eu quero mudar, eu vou pegar o ID. Então, por isso, getElementById. Então, o do JavaScript vai saber em todo aquele código HTML lá, onde tiver o ID, que eu vou especificar entre os parênteses aqui, ele vai fazer alguma coisa, né? Assim como eu tenho o document getElementByClass, então posso indicar também mudanças, interações, né, em classes específicas, em getElementByTagName, pelo nome de alguma tag, por um seletor ou por todos os seletores, ou criando algum elemento. Essas últimas aqui são mais avançadas, né? Por isso que eu estou falando assim de uma forma geral. Ou escutando um evento do mouse. Esse element.adventListener aqui escuta, né, eventos do documento. Mas daí isso aí é também mais para frente. Eu não quero que vocês fiquem aflitos, né, com tanta informação sobre a linguagem. Por isso que a gente não consegue aprender o JavaScript em um mês, né? São muitas coisas que a gente tem para aprender. E aí você encontrará todas as orientações lá na plataforma, né? E sigam nossas redes. Sempre, gurias, quando tiverem dúvidas de alguma informação, né? Assistam às gravações, a gente sempre comenta aqui, eu sempre comento alguma coisa aqui, né? Ou se há alguma informação sobre datas, né? Tá no Moodle já a informação certinha lá, porque no WhatsApp, às vezes, né, dá muita mistura de informações, para vocês não ficarem confusos. Aí o tempo já estourou, mas assim, bem rapidinho, só quero mostrar um projetinho com JavaScript, tá? Para vocês verem o que... Vocês estão vendo o meu Visual Studio? Sim? 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 Sim. Tá. Eu vou deixar renderizar aqui. Então, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo bem simples de HTML, que está com uma tag vermelha aqui porque está dando um erro, que alguma coisa eu não coloquei, mas enfim. Mas o que eu tenho dentro do meu body aqui? Só um H1, um bom dia, né? E um script, ó, esse aqui nem precisa especificar, vou até tirar isso aqui. Um alerta dizendo olá mundo, né? Que quando a gente aprende, reza a lenda, que quando a gente está aprendendo uma linguagem nova, a gente tem que mandar um olá mundo, né? Para se livrar da maldição. Então, esse script aqui só vai mostrar um alerta na tela, né? Dizendo olá mundo. No momento que eu dou OK, ele renderiza o HTML. A parte chata de usar script é que ele vai sobrescrever sempre o HTML. Vocês viram que o primeiro que aparece é o script, mesmo ele estando depois do H1, né? E se eu não der OK, eu não consigo ver o meu H1 que está embaixo aqui. Então, só depois de confirmar, né? Daí ele vai renderizar aqui o bom dia descodificados. Então, é dessa forma, né, que eu vou começar a inserir o JavaScript. Aqui eu tenho eu tenho outros exemplos mais avançados que eu não quero mostrar agora. Aqui as variáveis, que a gente falou de variável, né? E de operadores. Mas isso aqui eu também vou falar mais adiante. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu preciso guardar. Vou renderizar para vocês verem isso aqui. Ó, vamos conversar, o alerta, né? Está gostando de JS? Qual o seu nome? Aí eu vou digitar meu nome aqui, Rafael. Notem que eu digitei meu nome aqui no navegador e dei OK. Para onde foi, né, esse valor? Para uma variável, para eu poder mostrar, é um prazer te conhecer, Rafael. Aí, em que ano você nasceu? 1976. Aí vou dar um OK. Você tem 47 anos. Ó, esse programa aqui está desatualizado. OK. Então, por quê?
porque aqui está o ano de 2023, vamos mudar para 2024. Daí, quando ele fizer a entrevista, ó, ele já atualizou, daí começa tudo de novo, tá? O nome, prazer de conhecer, em que ano você nasceu? 1976, eu tô com 48 anos, agora sim, tá, que mostrou 48. Mas o que que aconteceu? Por que que ele consegue mostrar olá, Rafaela, né? E depois me mostrar a idade lá dentro da string? Porque eu guardei esses valores que foram digitados em variáveis, né? Então, olha só, o alert, né, manda um alerta na tela, o confirme também, é como se fosse um alerta, né, mas ele me obriga a dar aquele ok para continuar. O alerta também me obriga, né, a dar ok, se não der ok, ele não sai da tela. O prompt, ele vai mandar uma mensagem na tela, a diferença do alerta para o prompt, né, fazer surge o alerta, ele só manda mensagem na tela e tu dá ok. Quando eu mando um prompt, um window.prompt, ele abre uma caixinha, né, para eu digitar um valor, ó, o alerta, ou o confirme também, ele me dá esses dois botões de ok ou de cancelar, né, que o alerta não dá. E aqui qual o seu nome? Aí o prompt, ele abre esse campo para eu poder digitar uma informação, né? E aí, claro, como é que ele, depois que eu digitei meu nome, ele mostrou, é um prazer te conhecer, Rafa. Porque eu disse que no meu prompt vai estar sendo colocado dentro de uma variável. Então, isso aqui é uma variável. Estou declarando, né, com a palavra reservada var, uma variável chamada nome, que está recebendo lá do window da janela, o prompt da janela, né, o window prompt, o valor que está sendo perguntado de qual o seu nome, né, que vai ser colocado na caixinha, nessa caixinha. Então, ele vai pegar o valor que foi colocado no window prompt dentro dessa variável nome. E aí, dentro do alerta, dentro do meu alerta, eu estou colocando a string, né? A string e a cadeia de caractere. É um prazer te conhecer, fecho as aspas, né, para encerrar o string, mais o nome e mais um ponto de exclamação. Só que a gente vai ver também que na linguagem, quando a gente usa esse mais antes e mais depois, ou só um mais antes de uma variável, a gente usa para concatenar o valor da variável com a string. Aí começa um papo meio de maluco, né? Mas vocês vão ler sobre JavaScript, lá no material tem exemplos, né? Para começar a entender essa forma que eu estou falando. São algumas peculiaridades, né, que eu tenho na linguagem que eu consigo fazer esse tipo de coisa para mostrar informação. Rafa, As, eu acho que eu dei uma cochilada. Esse confirme é para quê mesmo? confirme Aí aonde. está gostando de É já. parecido, é um outro comando parecido com alert. Pensei, qual é a diferença? Nenhuma. A princípio, visualmente, nenhuma. Ó, o alerta, o confirme, ele te abre, a diferença é que ele te abre um botão de cancelar aqui, ó. Ah, Tu pode confirmar ou cancelar. Essa seria a diferença básica. O alerta só mostra o alerta, né? Só na tela. E o confirme, ele te pede para cancelar ou dar OK. Mas, assim, basicamente a funcionalidade é a mesma. Ó, só alerta, ele só mostra OK, né? Viram que apareceu null ali, que eu não botei nenhum valor, né? Eu tenho 2024 anos. Não informei nenhum valor, ele pegou um valor qualquer ali. Tusalém. Então, só para terminar o código aqui também tem uma variável, né, chamada ano, que está pegando lá do prompt o ano que a pessoa vai colocar que nasceu. Né? No caso ali, a pessoa vai botar o ano que ela nasceu. E aqui na outra variável chamada idade, que eu declarei como let, depois mais adiante a gente vai ver a diferença do var e do let. A princípio aqui no nosso código elas não têm diferença nenhuma, tá? São só convenções. Que lá no futuro, depois isso aqui faz diferença, declarar com var e declarar com let. Mas eu tenho outra variável chamada idade, que está recebendo o nosso ano atual menos o ano que a gente nasceu, né?
que a outra variável lá guardou. Que é assim que a gente calcula a idade, né? O ano atual menos o ano que a gente nasceu nos dá o ano, a idade que a gente tem. E aí depois no Window Alert, estou mostrando, né? Você tem tantos anos. E aí, se eu não botar valor, né? Aparece o null. Deixa eu começar de novo aqui. Vou cancelar aqui. Ó, é um prazer te conhecer, null. Eu não coloquei nome, né, no prompt. Então, quando a variável fica vazia, ela mostra um null. Tá bueno? Eu sei que é bastante informação, né? Mas assim, lá no material, aí a gente vai começar a falar do JavaScript, tem a documentação oficial lá do MDN, né? Tem o W3 School também para dar uma olhadinha, né? Para começar a ler sobre o assunto e já vendo alguns exemplos. Tá? É uma linguagem de programação, a gente precisa também entender de lógica, por isso que na trilha 3 a gente aprofunda bem essa lógica, né? Porque é importante a gente ter a lógica consolidada. O que a lógica vai ensinar para a gente? Quando os comandos ali são poucos da linguagem, né? Depois tem alguns métodos prontos que já tem algumas lógicas prontas. Mas assim, por que é bom aprender a lógica? Para tu decidir o que tu vai usar. Nesse momento aqui é melhor usar um comando de decisão, nesse outro aqui um comando de repetição, né? A gente conseguir organizar nosso pensamento para estruturar o programa de uma forma bem... que ele fique bem... esqueci a palavra agora, mas bem consistente, assim, né? E que funcione da forma que a gente quer. Certo? Gurias, alguma pergunta? As meninas precisam ir aí, eu estendi, passei das 9. Alguma pergunta sobre a entrega do site, sobre o conteúdo que vocês queiram fazer? Não? Só Se uma não, dúvida que eu tenho, é que diga. eu já tinha essa dúvida já faz há bastante tempo. Eu estava fazendo um curso há um tempo atrás Uhum. e isso apareceu no meu curso, mas até agora eu não entendi. Quando a gente está falando de operadores em JavaScript, você falou da divisão, né? Aí tem o resto da divisão, que é aquele Uhum. com porcentagem. O que quer dizer aquela porcentagem? Eu nunca consegui entender. É que assim, quando a gente usa a barra, né, para fazer eu tenho duas variáveis, por exemplo, né, o A e o B. Aí, se eu quero só dividir o A pelo B, eu quero saber o resultado da divisão do A pelo B, eu uso a barra. Sim. Que a barra me retorna, né, me dá como resposta o quociente. Lembra do quociente lá da matemática? A resposta da divisão. Quando eu uso o porcento, ele também vai fazer a divisão, só que vai mostrar o resto. Ele não vai mostrar o quociente. Ah, tá. Isso. Então, porcentagem, ele também vai fazer a divisão do A pelo B, né? Só que ao invés de te mostrar o resultado da divisão, ele te mostra o resto da divisão. Divisão. Quando é que a gente usa normalmente a porcentagem quando a gente quer descobrir se o número é par ou não, né? Por exemplo, porque se um número dividido por 2, o resto for igual a zero, esse número é par. Então, nesses casos, né, nesse exemplo, a gente usa a porcentagem. Ah, tá. Nossa, muito obrigado, viu? Imagina. Nossa, isso estava na minha cabeça já faz Isso já estava na minha cabeça já faz tempo já. Tem várias coisinhas assim, que detalhezinhos. Por isso que a gente tem que saber bem o que cada comando faz, né? Sim. Depois, quando a gente começar a estudar o JavaScript, a gente tem que saber, assim, entender bem o que cada coisa faz para poder usar, né? E aí é só alegria depois. Ok, ok, então, viu? Muito obrigada. Imagina. É isso? Então, vou parar de gravar aqui. Uma boa semana a todas. Bons estudos aí. Vão deixando o site de vocês lindão, porque a trilha tá quase acabando. Tá. Obrigada, professora. Tchau. Obrigada. Nada. Até mais. Tchau. Semana que vem. Até semana que vem. Ok, até mais. Até mais.